Antônio Medeiros caminhava pelos corredores de sua mansão no Leblon, com passos pesados e respiração ofegante. O cheiro do oceano misturava-se ao aroma de charutos cubanos que impregnava seu paletó de linho italiano. Lembrança amarga de uma negociação de armas completamente fracassada. Ele havia retornado 2 dias antes do previsto. Movido por uma intuição sombria que apertava seu peito endurecido pelos anos no comando do submundo, as paredes decoradas com obras de arte caríssimas pareciam sufocá-lo esta noite, enquanto o silêncio da casa contrastava fortemente com a violência que governava sua vida nas ruas do Rio de Janeiro. O som de seus sapatos ecoava no piso de mármore importado, anunciando a chegada do bicheiro mais temido da cidade. Normalmente, os empregados correriam para recebê-lo com reverência e medo. Mas havia apenas um vazio perturbador no ambiente suntuoso. Antônio franziu a testa, sentindo a adrenalina voltar a circular em suas veias, preparando seu corpo para qualquer ameaça oculta nas sombras da própria casa. Ele levou a mão direita ao coldre escondido sob a roupa, acariciando a coronha fria de sua pistola como se buscasse conforto no único instrumento que jamais o trairia em toda a sua vida cruel. Ao cruzar os arcos majestosos que separavam o vestíbulo da sala de estar principal, uma cena terrível paralisou o coração do implacável mafioso. A luz fraca do lustre de cristal iluminava uma poça vermelha e espessa que manchava irremediavelmente o tapete persa de valor inestimável. No centro daquele cenário macabro estava Valentina, sua jovem esposa, a mulher cuja pureza ele acreditava ter comprado para redimir seus próprios pecados diante de Deus. Ela estava de joelhos, o vestido branco de seda, agora encharcado de sangue, transformando a imagem angelical que ele venerava em uma pintura de puro desespero e agonia. As mãos delicadas da mulher tremiam violentamente enquanto pressionavam um pano sobre o peito rasgado de um homem estirado no chão. Valentina chorava compulsivamente, murmurando orações fervorosas e suplicando aos céus por misericórdia. Lágrimas salgadas misturando-se à tragédia desenhada naquele piso luxuoso. Antônio sentiu a respiração falhar. Uma mistura tóxica de ciúme doentio, confusão e fúria primitiva borbulhando no fundo de sua alma obscura. Ele deu um passo à frente, o barulho de sua bota quebrando a bolha de horror e atraindo imediatamente os olhos aterrorizados de sua esposa em direção à porta da vasta sala de estar. O olhar de Valentina carregava um pânico indescritível, mas ela não recuou, nem afastou as mãos ensanguentadas do corpo caído no tapete. Quando a visão de Antônio finalmente se ajustou à penumbra e identificou o homem ferido, o mundo pareceu desabar sobre seus ombros. O jovem agonizante vestia trajes táticos esfarrapados e um distintivo prateado pendia frouxamente de seu pescoço, revelando sua identidade como policial disfarçado. Era um dos malditos investigadores que vinham caçando implacavelmente os negócios ilícitos do bicheiro, tentando destruir o império construído com tanto sangue, suor e corrupção ao longo de décadas sombrias. Um rugido gutural rasgou a garganta do chefe da máfia. Um som bestial, nascido nas favelas miseráveis, onde ele forjara sua alma de predador. Como ela ousava trazer um cão do Estado para dentro de seu santuário sagrado, poluindo a residência dos Medeiros com a escória da lei. A arma de fogo pulou para a mão de Antônio com uma velocidade assustadora. O cano metálico apontando diretamente para o rosto pálido do policial que lutava por cada gota de oxigênio. O ódio cego suplantou qualquer traço de humanidade que ainda restasse no coração endurecido do poderoso criminoso carioca. Valentina lançou-se para a frente, usando seu próprio corpo frágil como um escudo humano entre a fúria implacável do marido e o policial agonizante. O tecido branco de seu vestido repousou diretamente sob o cano da pistola, enquanto seus olhos castanhos transbordavam lágrimas de súplica dolorosa e incontrolável. Ela clamava pela piedade divina, lembrando a Antônio que Deus observava cada ato de barbárie cometido naquela noite e que a vida pertencia apenas ao Senhor. A voz dela tremia, mas havia uma força inabalável nascida da fé sincera que havia cultivado nas vielas poeirentas e sofridas da Rocinha. O senhor do crime
sentiu uma pontada aguda no peito ao encarar a mulher que representava sua única conexão com a redenção espiritual. Ele havia tirado Valentina da miséria extrema, construindo uma gaiola de ouro maciço para protegê-la das atrocidades do mundo que ele mesmo governava. No entanto, ver aquela devoção obstinada sendo direcionada a um de seus piores inimigos causava-lhe uma dor física, uma traição imperdoável em suas regras cruéis. O dedo do bicheiro acariciou o gatilho sensível da arma letal, medindo a fina linha que separava a punição brutal do colapso completo de seu casamento. Com palavras ásperas como pedras quebrando vidraças, ele ordenou que a esposa saísse do caminho imediatamente, ameaçando transformar aquela sala num verdadeiro matadouro. Valentina recusou-se veementemente a abandonar o homem moribundo, agarrando-se à bainha da calça italiana do marido, com uma coragem que beirava a completa loucura. Ela gritava que o sangue daquele jovem mancharia a alma de Antônio para toda a eternidade, condenando-o às chamas do inferno sem nenhuma chance de salvação. A tensão no ambiente tornava o ar espesso, difícil de respirar, enquanto os murmúrios fracos do policial evidenciavam que seu tempo estava acabando rapidamente. O jovem ferido tossiu violentamente, expelindo gotas escarlates que pintaram ainda mais o rosto pálido e suado, revelando a gravidade extrema dos ferimentos sofridos. Seus olhos semicerrados buscaram o teto ornamentado da mansão monumental, como se vislumbrasse o fim iminente de sua jornada dolorosa e solitária no mundo. Ele tentou articular algumas sílabas incompreensíveis, palavras perdidas no vazio do sofrimento intenso, os músculos de seu pescoço retesando-se em agonia absoluta. Antônio observava o sofrimento do invasor com uma frieza calculista, decidindo mentalmente em qual parte do corpo descarregaria a bala que selaria definitivamente aquele destino miserável. O som das sirenes policiais uivava desesperadamente ao longe na avenida litorânea, um lembrete ameaçador de que o império do medo poderia estar ruindo. A presença daquele agente ali não era uma coincidência fortuita, mas sim o ápice de uma operação gigantesca para derrubar os negócios da família. Antônio compreendia perfeitamente que precisava eliminar aquela prova viva antes que seus associados corruptos descobrissem a falha na segurança de sua própria casa impenetrável. Ele segurou o braço da esposa com uma força brutal, puxando-a para trás com um solavanco violento que rasgou parte do vestido manchado de sangue. Valentina caiu desamparada contra um sofá de veludo encarnado, chorando copiosamente enquanto via o marido erguer a arma negra com precisão calculada e mortal. A sombra projetada pelo mafioso cobria o corpo do rapaz caído, criando uma imagem que lembrava o anjo da morte pronto para o golpe. O tempo pareceu desacelerar drasticamente naquele recinto sombrio, cada segundo pesando como uma bigorna enferrujada sobre os corações aflitos dos três personagens daquela tragédia grega. A respiração do bicheiro estava estável, controlada pela vasta experiência de quem já havia retirado inúmeras vidas sem sentir qualquer remorso em sua consciência. Com a visão focada apenas na testa suada do jovem policial, o poderoso senhor do submundo preparou-se para apertar o gatilho frio e impiedoso. Uma palavra grosseira escapou de seus lábios tensos, amaldiçoando a justiça terrena e a ousadia daqueles que tentavam destruir seu reinado inabalável e sangrento. O policial, num último esforço instintivo de sobrevivência inútil, virou levemente o pescoço machucado para o lado, tentando evitar encarar o abismo negro da arma. Foi nesse exato milissegundo de movimento desesperado que algo metálico escorregou de dentro da camisa esfarrapada e ensanguentada do jovem quase morto no tapete. Um crucifixo de madeira rústica, pendurado por uma corrente de prata escurecida pelo tempo, caiu pesadamente contra o mármore liso com um tilintar metálico. O som foi baixo, quase imperceptível em meio aos prantos desesperados de Valentina, mas ecoou dentro da mente do chefão como um estrondo ensurdecedor. O brilho opaco daquele objeto religioso atraiu o olhar do assassino, paralisando o dedo que estava a poucos milímetros de disparar a carga de pólvora. Uma onda de choque invisível e avassaladora
percorreu a espinha do mafioso, congelando o sangue que antes fervia em fúria, homicida e incontrolável. Os olhos escuros de Antônio arregalaram-se, refletindo um terror absoluto que nenhuma ameaça de morte ou rival perigoso do narcotráfico jamais conseguiu lhe causar. Aquele crucifixo específico carregava marcas entalhadas à mão, pequenos sulcos rústicos que ele próprio havia esculpido com um canivete cego durante sua juventude. 25 longos anos desabaram violentamente sobre sua consciência, trazendo de volta o cheiro de chuva nas ladeiras de barro da favela miserável. Era o amuleto exato que ele entregara a Maria, a única mulher que ele amara genuinamente antes de ser devorado pela ganância e pelo poder. O rosto de Maria surgiu brilhante e nítido em sua mente perturbada, com seu sorriso doce e seus cabelos cacheados esvoaçando ao vento quente. Ela carregava no ventre o fruto do amor puro deles. Uma criança que ele, em sua ambição desenfreada pela liderança da gangue, rejeitou covardemente. O bicheiro ordenara que seus capangas expulsassem a jovem grávida do território, enviando-a para a miséria absoluta com uma crueldade que moldaria seu império. Aquele menino deveria ter desaparecido nas engrenagens brutais da pobreza, esmagado pela fome e pela miséria imposta pelo próprio pai, biológico e cruel. O revólver calibre pesado tremia nas mãos agora suadas do poderoso criminoso, uma sensação de fraqueza que ele não experimentava há várias décadas violentas. A arma escorregou lentamente de seus dedos paralisados, caindo sobre o tapete com um baque surdo que não conseguiu encobrir os soluços contínuos da esposa. Valentina olhou assustada para o marido, sem compreender a repentina mudança em sua postura ameaçadora, percebendo apenas o vazio aterrorizante nos olhos do assassino. O mundo do chefe do tráfico desmoronava silenciosamente em torno de sua alma corrompida, as estruturas de sua riqueza ruindo diante da verdade impiedosa. Ele caiu de joelhos ao lado do policial agonizante, sujando a calça caríssima com o sangue quente que escorria profusamente pelo piso de mármore. Suas mãos trêmulas agarraram o pequeno crucifixo de madeira, manchando a prata sagrada com a sujeira invisível de todos os pecados mortais acumulados. O rosto desfigurado pela dor do jovem guardava os traços fortes de sua própria juventude, uma semelhança inegável que rasgava as cortinas da negação. Antônio respirou fundo, puxando o ar rarefeito da sala luxuosa, lutando contra a constatação esmagadora de que o universo estava lhe cobrando uma dívida imensa. O destino havia traçado um círculo perfeito de dor e sofrimento, trazendo seu filho rejeitado de volta como um instrumento afiado da justiça divina. O garoto que ele condenara à morte na pobreza agora estava morrendo em sua sala de estar pelas mãos de seus próprios seguranças contratados. As lágrimas brotaram nos olhos duros do bicheiro, uma umidade estranha e ardente que lavou a poeira da crueldade incrustada em seu rosto envelhecido. Valentina assistia atônita, enquanto o homem mais temido da cidade embalava o rosto suado do policial desconhecido, murmurando palavras incompreensíveis de completo desespero, comandando o ar com uma voz rouca e embargada. Ele ordenou furiosamente que a esposa buscasse as toalhas mais limpas e preparasse a área. Valentina, ainda em estado de choque profundo, apressou-se a obedecer, sentindo uma centelha de esperança reacender em seu coração, movido pela forte fé religiosa. O mafioso rasgou completamente a camisa tática de seu filho recém-descoberto, revelando o ferimento feio causado pela bala que destroçou a pele pálida do rapaz. Cada gota de sangue que manchava as mãos calejadas do velho criminoso era um lembrete físico de sua profunda falha como ser humano. Ele aplicou pressão intensa sobre a ferida latejante, ignorando a própria fraqueza emocional para manter a parca chama de vida acesa no corpo machucado. As sirenes nas ruas vizinhas multiplicavam-se ameaçadoramente, anunciando que o cerco estava fechando em torno de seu palácio blindado no coração do bairro nobre. Entregar aquele jovem aos paramédicos das viaturas significaria expor sua própria fragilidade e assumir publicamente o caos iminente que reinaria em suas organizações clandestinas.
Antônio sabia que precisava escondê-lo imediatamente nas profundezas de sua mansão. Nos porões frios, onde os segredos mais obscuros da família permaneciam enterrados. Valentina retornou apressadamente com panos limpos e medicamentos básicos. Ajoelhando-se novamente na poça escura que maculava permanentemente o ambiente de extrema riqueza e opulência. Marido e esposa uniram forças, não mais como inimigos separados pela brutalidade, mas como dois pecadores tentando desesperadamente evitar que a morte ceifasse aquela vida. O bicheiro olhou para o crucifixo sangrento, beijando a madeira gasta com reverência, realizando silenciosamente uma promessa profunda de expiação de seus terríveis pecados passados. A noite fria do Leblon envolvia a mansão em mistério, marcando o violento início de uma longa jornada de penitência e redenção dolorosa. O peso esmagador daquela pequena cruz de madeira rústica queimava a palma da mão calejada de Antônio como um pedaço de carvão incandescente. Aquele objeto insignificante para qualquer outra pessoa representava a chave que abria o cofre das lembranças mais sombrias e dolorosas de seu passado miserável. As memórias da juventude violenta nas ruelas estreitas e poeirentas da favela invadiram sua mente perturbada, trazendo o frescor das noites chuvosas e o cheiro doce de Maria. Ele fechou os olhos marejados por um breve instante, tentando desesperadamente afastar a imagem fantasmagórica da única mulher que realmente amou na vida. Há 25 anos, antes de construir seu império colossal de sangue e dinheiro sujo, Antônio era apenas um jovem ambicioso, buscando poder. Maria representava a luz pura em meio àquela escuridão opressiva. Uma garota simples, cuja fé inabalável em Deus contrastava com a violência dos traficantes. Eles compartilhavam sonhos inocentes sob o teto de zinco esburacado, jurando amor eterno com aquele exato colar de madeira, esculpido grosseiramente por suas próprias mãos. No entanto, a ambição desmedida provou ser um veneno letal que destruiu rapidamente qualquer possibilidade de um futuro feliz e honesto para o casal. A gravidez inesperada de Maria foi o estopim de uma tragédia que moldaria o caráter implacável do futuro bicheiro mais temido do Rio. Naquela época sombria, ter uma família significava fraqueza, um alvo fácil para as facções rivais que disputavam o controle absoluto do morro ensanguentado. Escolhendo o caminho frio do poder absoluto, Antônio ordenou que seus capangas expulsassem a jovem grávida de seus domínios, abandonando-a à própria sorte cruel. Ele apagou aquele capítulo de sua existência com garrafas de uísque e violência desenfreada, enterrando o arrependimento sob camadas espessas de crueldade e ganância extrema. Agora, o fruto daquela traição imperdoável estava deitado moribundo no tapete persa, caríssimo de sua mansão luxuosa, no coração elitista do bairro Leblon. O destino caprichoso havia transformado o filho rejeitado e esquecido em um policial disfarçado. Um inimigo mortal juramentado a destruir o império do próprio pai, Rafael, cujo nome Antônio ignorava até aquele fatídico momento. Respirava com extrema dificuldade, o sangue escuro borbulhando lentamente através dos ferimentos causados pelas balas inimigas. O peito do rapaz subia e descia em um ritmo angustiante, cada suspiro soando como uma condenação divina, ecoando pela vasta sala de estar. Valentina observava a profunda transformação no semblante do marido, incapaz de compreender totalmente a tempestade emocional que devastava a alma do criminoso implacável. A jovem esposa continuava ajoelhada sobre a poça de sangue pegajoso, suas mãos tremendo, enquanto segurava firmemente as ataduras improvisadas sobre o peito rasgado. Ela havia encontrado o invasor baleado nos jardins escuros da propriedade, movida por uma compaixão cristã que a impedia de virar as costas ao sofrimento. Escondê-lo dentro da casa suntuosa foi um ato de pura coragem e rebeldia contra as regras brutais estabelecidas pelo próprio dono daquela fortaleza intransponível. O som das sirenes policiais aumentava gradativamente do lado de fora dos muros altos, quebrando o silêncio tenso que dominava o interior da residência. Antônio sabia que seus capangas e seguranças, fortemente armados, estavam vasculhando o perímetro da propriedade
em busca de outras ameaças ocultas nas sombras noturnas. Ele precisava agir com uma rapidez cirúrgica se quisesse salvar a vida de Rafael e esconder a verdade perturbadora de seus aliados e inimigos. O instinto de sobrevivência misturou-se a um desespero paternal recém-descoberto, impulsionando o velho mafioso a tomar decisões drásticas e extremamente arriscadas naquela madrugada caótica, com uma força surpreendente para sua idade avançada. O bicheiro ergueu o corpo flácido e pesado do policial ferido em seus ombros largos. Valentina ofegou assustada com a atitude repentina, levantando-se apressadamente para ajudar o marido a equilibrar o peso morto do jovem ensanguentado e inconsciente. Antônio grunhiu, sob o esforço físico intenso, os músculos tensos protestando enquanto ele caminhava apressadamente em direção aos fundos da mansão silenciosa e escura. Ele ordenou em voz baixa e autoritária que a esposa limpasse rapidamente qualquer vestígio de sangue espalhado pelo caminho, apagando as pistas daquela tragédia familiar. O destino daquela marcha desesperada e dolorosa era a antiga adega subterrânea, um refúgio secreto e fortificado, construído abaixo das fundações da casa luxuosa. Aquele porão escuro e úmido abrigava vinhos de safras raras, mas também servia como um cofre impenetrável para os negócios ilícitos da família Medeiros. O ar frio e denso do subterrâneo arrepiou a pele pálida de Valentina enquanto ela destrancava a pesada porta de carvalho maciço e ferro forjado. As luzes amareladas piscaram fracamente, revelando as fileiras intermináveis de garrafas poeirentas e o chão de pedra rústica que receberia o hóspede inesperado. Antônio depositou o corpo de Rafael cuidadosamente sobre uma mesa de madeira envelhecida, improvisando um leito médico no centro da adega sombria e secreta. O rosto do rapaz estava perigosamente branco, a perda massiva de sangue ameaçando apagar a fraca centelha de vida que ainda persistia em lutar. O velho criminoso rasgou completamente o que restava do colete tático perfurado, examinando o estrago causado pelos projéteis disparados por seus próprios guardas de segurança. Cada ferida no corpo musculoso do filho representava um castigo divino e merecido, uma dor lancinante que rasgava as entranhas do pai arrependido. As lágrimas de Valentina continuavam a cair silenciosamente enquanto ela trazia água limpa, gaze e os poucos suprimentos médicos disponíveis na caixa de primeiros socorros. A jovem mulher da favela demonstrava uma força interior impressionante, agindo com precisão e calma aparente, apesar do terror constante que oprimia seu coração. Ela não entendia por que seu marido sanguinário decidira poupar a vida daquele investigador, mas louvava a Deus por aquele milagre inesperado e misericordioso. Suas mãos ágeis limpavam o sangue escuro com delicadeza extrema, murmurando orações antigas, pedindo a intercessão divina pela recuperação daquele jovem desconhecido. O silêncio da adega foi rompido por um gemido rouco e sôfrego de Rafael, cujos olhos castanhos piscaram lentamente, tentando focar no ambiente hostil. A dor alucinante dominava seus sentidos confusos, misturando pesadelos aterrorizantes com a realidade fria daquele porão desconhecido e fracamente iluminado por lâmpadas velhas. Ele tentou mover os braços dormentes, mas a fraqueza absoluta o prendeu à mesa de madeira, como se correntes invisíveis pesassem sobre seus membros machucados. A respiração curta e dolorosa demonstrava o esforço sobre-humano para manter os pulmões funcionando adequadamente após o trauma brutal causado pelos tiros certeiros. Antônio recuou um passo rápido, escondendo o rosto parcialmente nas sombras projetadas pelas prateleiras repletas de vinhos caros e empoeirados da reserva especial. Ele não estava preparado para enfrentar o olhar inquisidor de seu filho rejeitado, temendo que o rapaz o reconhecesse como o monstro que realmente era. O chefe do crime sentia uma covardia inédita paralisar suas atitudes firmes, o peso da culpa esmagando sua arrogância, característica sob toneladas de arrependimento amargo. Ele observou silenciosamente enquanto Valentina se aproximava gentilmente do ferido, oferecendo um sorriso triste e tranquilizador que contrastava com a crueldade do momento. A voz suave e melodiosa da jovem esposa ecoou pelas paredes úmidas de pedra,
pedindo calmamente que o policial não fizesse nenhum movimento brusco. Ela umedeceu os lábios ressecados do rapaz com um pano úmido, transmitindo uma compaixão genuína que acalmou temporariamente o pânico evidente nos olhos dele. Rafael tentou articular algumas palavras desconexas, perguntando onde estava e o que havia acontecido com seus companheiros de operação policial durante a emboscada noturna. Valentina evitou responder diretamente às perguntas difíceis, focando apenas em estabilizar os sinais vitais enfraquecidos e estancar definitivamente o sangramento persistente dos ferimentos. No andar superior da mansão blindada, o caos começava a se instaurar lentamente, enquanto os capangas retornavam de suas buscas infrutíferas pelos arredores escuros. Passos pesados e vozes ríspidas ecoavam pelos corredores de mármore impecável. Homens armados comunicando nervosamente a ausência de qualquer invasor capturado nos jardins extensos. A ausência inexplicável do chefe supremo causava estranheza entre os tenentes de confiança, gerando sussurros e suspeitas perigosas que poderiam desencadear um motim interno desastroso. Antônio sabia que o tempo estava escorrendo rapidamente por entre seus dedos trêmulos, exigindo uma mentira perfeita para encobrir a verdade aterradora. Ele limpou o suor frio que escorria por sua testa enrugada, ajustando o paletó amassado e manchado para recuperar parte de sua postura autoritária. O bicheiro precisava subir imediatamente e confrontar seus homens leais, inventando uma desculpa plausível para a poça de sangue deixada na sala de estar. Antes de abandonar a adega sombria, ele lançou um último olhar prolongado para o filho que dormia inquieto sob os cuidados dedicados da esposa crente. O colar de madeira rústica balançou ligeiramente no pescoço de Rafael. Uma âncora invisível, prendendo a alma do mafioso àquela promessa de redenção. Subindo as escadas circulares de pedra úmida com passadas firmes, Antônio construía mentalmente o cenário falso que apresentaria aos seus seguranças brutais e desconfiados. Ele afirmaria ter matado o invasor ousado com suas próprias mãos habilidosas, ordenando secretamente que o corpo fosse descartado no mar escuro do rio. A história precisava ser absolutamente convincente e carregada da crueldade típica que todos esperavam do líder implacável para não levantar a menor suspeita traidora. Qualquer hesitação ou demonstração de fraqueza seria lida como um sinal de declínio mortal no mundo impiedoso e sangrento das facções criminosas organizadas. Valentina permaneceu sozinha na escuridão reconfortante do porão subterrâneo. O som da pesada porta sendo trancada por fora, ressoando como um trovão distante e ameaçador. Ela sentou-se exausta em um caixote de madeira vazio, cobrindo o rosto sujo de sangue seco com as mãos trêmulas e geladas de pavor. A adrenalina começava a abandonar seu corpo esguio, deixando um rastro de dor muscular e exaustão psicológica intensa que ameaçava quebrar sua resistência admirável. Ela fechou os olhos fortemente, rezando fervorosamente para que a Virgem Maria protegesse aquele rapaz inocente da fúria diabólica que habitava aquela casa. O cheiro metálico de sangue, misturado ao aroma amadeirado dos vinhos envelhecidos, criava uma atmosfera sufocante e opressiva dentro daquela masmorra improvisada e secreta. O jovem policial agitou-se repentinamente em seu delírio febril, murmurando palavras incompreensíveis sobre justiça, vingança e promessas quebradas no passado sombrio e nebuloso. A febre alta tomava conta de seu corpo atlético, uma reação natural e perigosa do organismo lutando bravamente contra as infecções das balas não removidas. A mulher apressou-se em molhar panos limpos com água fria, colocando-os delicadamente sobre a testa fervente do rapaz para tentar aliviar o sofrimento. Enquanto trocava as compressas umedecidas, Valentina notou novamente o estranho crucifixo pendurado no pescoço musculoso e suado do belo e misterioso agente da lei. O objeto contrastava drasticamente com o equipamento tático moderno e as armas letais que ele carregava antes do confronto sangrento nos jardins da mansão. Havia algo de familiar e nostálgico naquelas marcas entalhadas grosseiramente na madeira escura. Uma energia melancólica que parecia sussurrar segredos dolorosos
guardados por décadas esquecidas. Ela dedilhou a cruz cuidadosamente, sentindo uma conexão espiritual inexplicável com o homem ferido que o destino havia jogado brutalmente em seus braços. Na luxuosa sala de estar do andar superior, o falso teatro da morte havia sido montado perfeitamente pelo experiente e manipulador chefe do crime. Antônio esbravejava com fúria ensaiada diante de seus subordinados armados, humilhando os guardas responsáveis pela falha gravíssima na segurança perimetral da propriedade milionária. Ele chutou a poça espessa de sangue coagulado, exigindo que os tapetes fossem queimados imediatamente para apagar a ofensa visual daquele ataque audacioso e inaceitável. O medo e o respeito voltaram a reinar entre os capangas leais, cegando-os completamente para as rachaduras emocionais que destruíam o líder supremo. A noite avançava lentamente sobre a cidade maravilhosa e cruel, os ventos frios do oceano açoitando as grandes janelas de vidro da fortaleza impenetrável, no abismo silencioso da adega profunda. Dois mundos completamente diferentes colidiam em um balé desesperado pela sobrevivência contra as probabilidades nulas e forças invisíveis. O sangue derramado sobre as pedras antigas selava um pacto silencioso de redenção e sofrimento contínuo que abalaria as estruturas da alta sociedade carioca. O amanhecer traria novos perigos mortais e desafios intransponíveis, forçando cada personagem dessa tragédia a enfrentar os fantasmas aterrorizantes de suas próprias escolhas. Antônio serviu-se de uma dose dupla de conhaque importado e caríssimo, o líquido âmbar queimando sua garganta ressecada com uma intensidade bem-vinda e familiar. Ele sentou-se sozinho em sua imensa poltrona de couro legítimo, os olhos fixos na lareira de mármore apagada enquanto a madrugada consumia suas esperanças. O peso de seus crimes incontáveis parecia dobrar sua espinha cansada. A revelação chocante do porão, transformando todo o seu poder em cinzas inúteis. A guerra verdadeira estava apenas começando silenciosamente, não nas ruas violentas e dominadas, mas nos corredores obscuros e solitários de seu próprio coração. O amanhecer despontou tímido sobre a cidade maravilhosa, lançando feixes de luz dourada que esbarravam nas grossas cortinas da mansão de Antônio Medeiros. No subsolo gélido e silencioso, a atmosfera parecia ter parado no tempo, aprisionada na angústia de uma noite que se recusava a terminar pacificamente. O bicheiro desceu as escadas de pedra com passos pesados e lentos, carregando um kit de primeiros socorros avançado que conseguira roubar de seus próprios estoques. Seu rosto envelhecido refletia a exaustão profunda de uma alma torturada por fantasmas passados. Os olhos fundos, marcados por olheiras escuras de arrependimento sufocante. Valentina adormecera encostada na mesa de madeira rústica, a mão delicada repousando protetoramente sobre o peito enfaixado do policial que lutava ferozmente pela sobrevivência. O mafioso parou por um instante, observando a cena com uma mistura complexa de inveja, daquela pureza inata e uma gratidão silenciosa e avassaladora. Ele sabia que o coração generoso da esposa fora a única barreira entre seu próprio dedo no gatilho e o assassinato imperdoável de seu filho. O monstro que ele alimentara por décadas inteiras havia sido domado pela intervenção milagrosa daquele crucifixo de madeira, gasto pendurado no pescoço de Rafael. O barulho suave dos passos de Antônio despertou a jovem mulher, que sobressaltou-se imediatamente, o pânico retornando aos seus olhos castanhos e cansados. Ela levantou-se rapidamente, colocando-se de forma instintiva entre o temido senhor do crime e o corpo fragilizado do agente da lei gravemente ferido. Antônio ergueu as mãos em um gesto pacífico e inédito, demonstrando que não carregava nenhuma arma de fogo para finalizar o serviço macabro iniciado. Ele depositou a caixa de medicamentos sobre um barril de carvalho antigo, a voz saindo embargada e dolorosamente mansa ao pedir que ela confiasse nele. Com extrema habilidade adquirida nas guerras sangrentas das favelas cariocas, o poderoso chefão começou a limpar as feridas inflamadas do rapaz com soro fisiológico. Cada toque de suas mãos calejadas era carregado de um amor paternal há muito tempo enterrado.
uma tentativa desesperada de expurgar seus pecados inconfessáveis. Rafael gemeu de dor profunda. O delírio febril, fazendo-o revirar a cabeça bruscamente, de um lado para o outro, na cama improvisada e dura, ele chamava por uma mãe que já havia partido deste mundo cruel. Palavras entrecortadas que rasgavam o coração de Antônio como navalhas afiadas e impiedosas. Valentina observava a transformação absurda daquele homem, que ela conhecera apenas como um ditador implacável e frio de sua própria vida, sem liberdade. A máscara de crueldade de Antônio havia derretido completamente nas sombras da adega gélida, revelando um homem destruído pelo peso insuportável de suas atitudes. A intuição feminina e aguçada da jovem nascida e criada na Rocinha começava a montar as peças soltas daquele quebra-cabeça mortal e terrivelmente misterioso. Havia um segredo sombrio ligando seu marido bilionário àquele policial pobre e desconhecido. Uma verdade perigosa que poderia custar a vida de todos eles. O mafioso terminou de suturar o corte mais profundo, com uma precisão que surpreendeu até a si mesmo, estancando a hemorragia que ameaçava o rapaz. Ele levantou-se lentamente, os joelhos estalando sob o esforço físico exaustivo, e ordenou que a esposa mantivesse o segredo guardado a 7 chaves. Antônio explicou rudemente que qualquer vazamento de informação resultaria na execução sumária de Rafael pelas mãos sangrentas de seus próprios capangas impiedosos e desconfiados. A jovem concordou silenciosamente com um aceno trêmulo de cabeça, prometendo a si mesma que encontraria uma saída segura para aquela situação infernal. Deixando o subterrâneo úmido e asqueroso para trás, Antônio trancou a pesada porta de ferro forjado e guardou a chave única em seu próprio bolso. Ele precisava manter as aparências de normalidade perante sua irmã ambiciosa, Catarina, que já começava a farejar as irregularidades ocorrendo dentro da mansão suntuosa. Enquanto isso, no confinamento solitário do porão escuro, Rafael começou a recuperar lentamente fragmentos de sua consciência fragmentada e dolorida. Gemendo de forma audível, a dor lancinante em seu peito era um lembrete físico e cruel de que ele estava preso na cova do leão mais perigoso. Aproveitando uma breve ausência de seu marido atormentado e vigilante, Valentina cobriu-se com um xale escuro e escapuliu silenciosamente pelos portões dos fundos da residência. Ela precisava buscar orientação espiritual e conselhos práticos com o padre João, o velho pároco bondoso que comandava a igreja modesta de sua comunidade carente. As ruas asfaltadas do Leblon foram gradativamente substituídas pelos becos estreitos e lamacentos da favela, onde ela crescera, cercada pela miséria e pela violência brutal. O contraste gritante entre os dois mundos oprimia seu coração puro, lembrando-a de suas raízes humildes, que nunca foram verdadeiramente abandonadas e esquecidas. O interior da igreja simples cheirava a cera derretida de velas baratas e incenso desgastado pelo tempo impiedoso que marcava as paredes descascadas do templo. Padre João rezava ajoelhado diante do altar de madeira humilde, sua figura frágil e encurvada, transmitindo uma paz reconfortante que Valentina desejava desesperadamente encontrar. Ela correu em direção ao sacerdote protetor, caindo de joelhos sobre o piso frio e derramando todas as suas lágrimas angustiantes em um pranto convulsivo. O velho padre acolheu a ovelha aflita com palavras suaves e orações compassivas, abençoando a alma daquela mulher presa em um casamento terrível. No confessionário sombrio e sufocante, Valentina relatou cada detalhe macabro da noite anterior com a voz trêmula, temendo que as paredes finas pudessem escutar. Ela falou sobre o policial baleado escondido no porão escuro, sobre a fúria assassina de seu marido cruel e sobre o misterioso crucifixo salvador. Ao mencionar a cruz de madeira rústica e as marcas nela entalhadas grosseiramente, o rosto enrugado do padre João empalideceu subitamente sob a fraca iluminação amarelada. Um segredo antigo e terrivelmente doloroso parecia despertar nas profundezas da memória do velho sacerdote cristão, provocando calafrios intensos em sua espinha cansada. Padre João conhecia perfeitamente a triste história de Maria, a jovem abandonada e grávida que morrera de fome e doença nas ruas daquela favela cruel.
Ele mesmo havia batizado o pequeno Rafael escondido das vistas cruéis do bicheiro, entregando o órfão desamparado a um orfanato distante para garantir sua sobrevivência. O destino tecera uma teia invisível de justiça divina incrivelmente irônica, levando o filho rejeitado de volta ao covil sangrento de seu pai impiedoso e poderoso. A revelação abalou profundamente a jovem esposa sofredora, que agora compreendia a dimensão trágica do drama que estava se desenrolando em sua casa. Enquanto Valentina orava desesperadamente na igreja paupérrima, Antônio retornava sorrateiramente à adega subterrânea para verificar o estado crítico e preocupante de seu filho ferido. A escuridão fria do porão parecia sufocá-lo lentamente. As garrafas de vinho, observando-o como juízes silenciosos e implacáveis de suas incontáveis atrocidades passadas e sangrentas. Rafael estava acordado, os olhos febres fixos no teto de pedra suja, murmurando palavras ríspidas contra os criminosos que haviam destruído a vida de sua amada mãe. O chefe da máfia sentiu uma facada dolorosa em sua consciência adormecida, engolindo em seco diante do ódio justificado e profundo. O jovem policial tentou levantar-se furiosamente ao reconhecer a figura imponente do líder criminoso que jurara colocar atrás das grades para sempre e sem piedade. No entanto, a dor intensa rasgou suas entranhas machucadas, forçando-o a deitar-se novamente com um gemido abafado de pura frustração e raiva incontrolável. Antônio aproximou-se devagar, as mãos suadas tremendo levemente enquanto tentava encontrar palavras para acalmar o instinto assassino que brilhava intensamente nos olhos escuros de seu herdeiro. Era uma ironia perversa que o sangue de sua própria linhagem estivesse tão focado em destruir o império que ele construíra brutalmente. Com uma voz fria e carregada de rancor absoluto, Rafael questionou o motivo de ter sido mantido vivo nas profundezas obscuras daquela casa gigantesca. Ele acusou o bicheiro de estar planejando torturas físicas e psicológicas para extrair informações sigilosas sobre as operações policiais em curso na cidade violenta. Antônio permaneceu em silêncio por longos e angustiantes segundos, observando os traços do próprio rosto refletidos na face pálida e determinada do rapaz, gravemente ferido. O velho mafioso finalmente murmurou que algumas dívidas do passado exigiam pagamentos altos, recusando-se a confessar imediatamente a verdade perturbadora sobre sua paternidade. A tensão no ar gélido da adega podia ser cortada com uma faca afiada. 2 gerações de homens orgulhosos, travando uma guerra silenciosa e brutal. Rafael apertou as mãos em punhos cerrados, prometendo que jamais se renderia às ameaças vazias do tirano que afogava as ruas cariocas em sangue inocente. O líder criminoso virou as costas lentamente para esconder a lágrima solitária que teimava em escorrer por seu rosto, marcado por cicatrizes profundas e visíveis. Ele murmurou que o jovem precisava descansar para sobreviver ao caos iminente, deixando uma bandeja com alimentos e medicamentos sobre a mesa manchada. Retornando apressadamente para a segurança opressiva da mansão no Leblon, Valentina sentia que o chão desaparecia sob seus próprios pés frágeis e cansados. As revelações chocantes do velho padre ecoavam ininterruptamente em sua mente conturbada, misturando-se ao pavor constante de ser descoberta pelos capangas violentos do império. Ela cruzou discretamente os enormes jardins floridos da propriedade luxuosa, evitando cuidadosamente os pontos cegos onde as câmeras de segurança vigilantes pudessem registrar sua chegada suspeita. Seu destino cruzara-se de forma irreversível com a vida daquele policial corajoso que lutava sozinho contra os demônios cruéis do passado obscuro. Antônio trancou-se silenciosamente em seu suntuoso escritório particular, servindo-se de uma generosa dose de uísque barato que ele guardava especialmente para momentos de crise absoluta. A bebida amarga rasgou sua garganta seca, relembrando-o das noites miseráveis em que o dinheiro sujo e a riqueza pareciam um sonho distante e inatingível. Ele sabia perfeitamente que as paredes luxuosas de sua mansão tinham ouvidos invisíveis e traiçoeiros. E sua irmã, dissimulada, já farejava desconfiadamente o sangue no ar tenso. Catarina era uma serpente venenosa
que não hesitaria em usar a fraqueza emocional do irmão para assumir o controle total dos negócios. O som estridente do telefone quebrou abruptamente o silêncio lúgubre do escritório, mal iluminado, trazendo o bicheiro de volta à perigosa realidade de suas escolhas. Eram seus informantes infiltrados nas altas patentes da delegacia local, relatando um desespero crescente pelo desaparecimento suspeito e não resolvido do jovem e brilhante investigador. Antônio mentiu descaradamente com uma frieza assustadora e calculada, afirmando desconhecer completamente o paradeiro do tal policial intrometido que andava fuçando seus lucrativos negócios sujos. Ele desligou o aparelho bruscamente. A mente astuta, trabalhando furiosamente para encontrar uma rota de fuga segura para o filho recém-descoberto e odiado. Valentina encontrou o marido parado, solitariamente, diante da enorme janela de vidro temperado do escritório, observando os carros de luxo estacionados na propriedade incrivelmente rica. Ela aproximou-se com passos extremamente silenciosos e cuidadosos, o coração batendo descompassado no peito miúdo e temeroso sob o vestido escuro e úmido de suor, com a coragem desesperada de uma leoa defendendo um filhote ferido. Ela exigiu saber quais eram os verdadeiros planos do criminoso para aquele rapaz escondido no porão. A mentira já não tinha mais lugar no casamento construído sobre falsas promessas de salvação e riquezas ilusórias que nunca trouxeram felicidade. Antônio não virou o rosto para encarar a esposa submissa, que de repente demonstrava uma força inabalável, nascida da pura compaixão e fé cristã verdadeira. Ele confessou amargamente, com a voz falhando em tons roucos de puro desespero contido, que aquele jovem policial ferido era carne de sua própria carne. A confissão rasgou o silêncio da mansão opressiva, quebrando definitivamente a imagem de invencibilidade divina que o líder da máfia tentava sustentar com ferocidade brutal. Valentina levou a mão à boca, sufocando um grito de horror absoluto ao confirmar a verdade aterrorizante revelada pelo velho e bondoso padre. O peso avassalador do pecado mortal encheu os olhos sombrios de Antônio com lágrimas ardentes que ele não conseguia mais reprimir nem controlar diante da esposa. Ele revelou seu plano arriscado de usar uma pequena lancha particular durante a madrugada escura para transportar o filho machucado até um hospital clandestino e seguro. Valentina concordou em ajudar nessa missão perigosa e suicida, movida pela forte crença de que Deus oferecia àquele homem implacável uma última chance de redenção espiritual. O pacto silencioso, selado naquele escritório opulento, representava uma traição direta e mortal às regras sanguinárias e cruéis do submundo carioca. Enquanto o casal tramava a arriscada operação de resgate nas sombras do segundo andar da Casa Rica, uma presença espreitava maliciosamente no corredor escurecido e vazio. Catarina, a irmã perversa de Antônio, ouvia cada palavra confidenciada com os ouvidos atentos de um predador farejando fraqueza extrema no líder idoso e enfraquecido pela emoção. Um sorriso demoníaco curvou seus lábios finos e vermelhos, percebendo que finalmente possuía a arma perfeita para destruir o império do irmão e assumir tudo sozinha. O bastardo escondido no porão escuro representava o calcanhar de Aquiles que ela tanto buscou durante décadas de inveja, afastando-se rapidamente antes de ser descoberta pelos guardas. A mulher cruel já rascunhava mentalmente seu plano implacável para incriminar a esposa virtuosa e o filho bastardo de uma só vez. A tempestade noturna começava a se formar sobre as praias cintilantes do Rio de Janeiro, relâmpagos cortando o céu escuro como presságios funestos de uma guerra inevitável. No porão frio e cheirando a sangue fresco, Rafael apertava o crucifixo de madeira contra o peito dolorido, alheio às forças macabras que conspiravam cruelmente para selar o seu destino sangrento e doloroso antes do nascer do sol. Catarina afastou-se sorrateiramente da porta de carvalho maciço do escritório. Os sapatos de grife, abafados pelo tapete espesso do corredor silencioso. Seu coração batia em um ritmo frenético de pura euforia e malícia calculada, processando a revelação bombástica que acabara de escutar acidentalmente.
O bastardo de seu irmão poderoso estava vivo, escondido debaixo de seus próprios pés, na adega gélida da mansão milionária. Uma mistura nauseante de repulsa aristocrática e triunfo diabólico inundou sua alma invejosa, percebendo que o império criminoso da família Medeiros finalmente cairia inteiramente em suas mãos ambiciosas e cruéis. Trancando-se em sua suíte luxuosa no andar superior, a mulher cruel serviu-se de uma taça generosa de champanhe francês, caríssimo para celebrar prematuramente. Ela encarou seu próprio reflexo no espelho com moldura de ouro, os olhos frios e calculistas brilhando com uma ganância insaciável, cultivada por décadas. Durante anos, Catarina suportou a liderança tirânica de Antônio, sentindo-se injustiçada por não herdar o comando absoluto das operações lucrativas e sangrentas. A presença de Valentina, a esposa miserável vinda da favela, já era uma afronta insuportável. Mas um herdeiro legítimo e policial representava a ruína total, sem perder tempo precioso. A herdeira implacável pegou um celular criptografado e discou o número do único capanga em quem confiava cegamente. Rony era um assassino profissional de sangue frio, um homem brutal que secretamente desprezava as recentes fraquezas emocionais do velho líder da facção. Quando o mercenário atendeu rudemente, Catarina ordenou que ele subisse imediatamente pelos acessos de serviço da propriedade blindada, garantindo total discrição. Ela precisava de um braço armado e impiedoso para executar uma limpeza definitiva e sangrenta nas entranhas daquela residência que cheirava a traição, fraqueza e arrependimento tardio. Assim que Rony adentrou furtivamente os aposentos da patroa dissimulada, Catarina delineou seu plano maquiavélico com uma precisão assustadora e venenosa. Ela revelou a identidade do invasor ferido no porão escuro, incitando o ódio visceral do matador contra o agente da lei que ameaçava todos eles. A ordem era simples e brutal: invadir a adega subterrânea, executar o policial sem piedade e garantir que Antônio testemunhasse a tragédia pessoalmente. No entanto, o golpe mestre residia em forjar provas incontestáveis de que Valentina mantinha um caso amoroso com o investigador para destruir o império. Rony sorriu maliciosamente, os dentes amarelados contrastando com a escuridão do quarto luxuoso, enquanto absorvia a genialidade perversa daquela conspiração assassina. Catarina prometeu-lhe o controle de 3 comunidades cruciais no esquema do narcotráfico carioca, um pagamento milionário que selou instantaneamente o pacto mortal entre os dois. Ela entregou nas mãos calosas do criminoso um cartão de acesso mestre, uma cópia clandestina que permitia desativar os alarmes internos da mansão fortificada. O som dos trovões rugia violentamente sobre o bairro nobre do Leblon, uma sinfonia caótica que abafaria os gritos de desespero iminentes. Nas profundezas gélidas do porão escuro, a febre de Rafael começou a ceder ligeiramente, devolvendo-lhe fragmentos preciosos de clareza mental e percepção. O jovem policial tocou instintivamente o crucifixo de madeira rústica, descansando sobre seu peito enfaixado, as engrenagens de seu cérebro de investigador trabalhando freneticamente. Ele relembrou a reação aterrorizada do chefe do crime ao ver aquele objeto sagrado, uma epifania nauseante que fez seu estômago revirar violentamente. A possibilidade aterradora de que o monstro sanguinário que ele caçava fosse seu próprio pai biológico era uma maldição cruel demais para suportar. Valentina desceu silenciosamente as escadas de pedra úmida, trazendo consigo roupas secas e a esperança de uma fuga iminente e desesperada. Ela ajoelhou-se ao lado da mesa improvisada, sussurrando apressadamente que Antônio estava organizando uma lancha veloz para retirá-lo daquele inferno antes do amanhecer. Rafael rejeitou a ajuda com um cuspe carregado de amargura, recusando-se veementemente a acreditar que o líder mafioso possuísse qualquer resquício de humanidade. A jovem esposa suplicou com lágrimas ardentes que ele confiasse na misericórdia divina, afirmando que os milagres floresciam até mesmo nos corações mais corrompidos e sombrios. No andar superior, o velho bicheiro finalizava as ligações urgentes em seu escritório, garantindo que o médico clandestino
estivesse a postos na clínica secreta. Uma estranha sensação de paz invadiu o peito cansado de Antônio. Um alívio espiritual profundo por finalmente realizar um ato de amor desinteressado. Ele não se importava em sacrificar sua própria reputação de ferro no submundo do crime para garantir a sobrevivência daquele filho rejeitado há décadas. No entanto, o patriarca iludido ignorava completamente que sua irmã venenosa monitorava cada movimento seu, através do sofisticado sistema de câmeras internas. Sentada confortavelmente na poltrona de couro de sua suíte, Catarina observava as telas brilhantes com a satisfação sádica de uma aranha tecendo sua teia. Ela viu o irmão guardar a pistola no coldre e preparar-se para descer aos porões. O momento exato que ela aguardava ansiosamente. Com um toque ágil na tela do celular, enviou a mensagem definitiva para o matador Rony, autorizando o início imediato do massacre impiedoso. O destino da dinastia Medeiros seria reescrito naquela noite tempestuosa, apagando com sangue as fraquezas imperdoáveis de um líder que ousara buscar a redenção. Do lado de fora, a tempestade tropical castigava ferozmente os jardins impecáveis da mansão, relâmpagos rasgando o céu escuro como garras de um demônio. Rony e sua equipe, seleta de mercenários encapuzados, moveram-se furtivamente pelas sombras, neutralizando 2 guardas leais a Antônio com cortes precisos e silenciosos. Eles avançaram taticamente em direção à central de energia blindada da fortaleza, seguindo rigorosamente as instruções detalhadas fornecidas pela herdeira traidora e sedenta por sangue. A chuva torrencial lavava os vestígios dos primeiros assassinatos, preparando o terreno perfeito para a execução final do policial bastardo. Na quietude sufocante da adega envelhecida, Valentina terminou de trocar as bandagens ensanguentadas de Rafael com uma ternura quase maternal e cuidadosa. Ela segurou a mão trêmula do rapaz, fechando os olhos para entoar uma oração silenciosa, pedindo proteção celestial contra os males iminentes. A conexão espiritual entre a mulher da favela e o policial justiceiro irradiava uma pureza rara naquele covil dominado pelo pecado. Subitamente, as lâmpadas amareladas do porão piscaram com violência assustadora e apagaram-se de vez, mergulhando os dois em uma escuridão absoluta, aterrorizante e prenhe de morte iminente. A escuridão absoluta engoliu a adega subterrânea da mansão no Leblon com uma ferocidade aterrorizante e repentina, paralisando a respiração da jovem esposa sofredora. Valentina apertou instintivamente as mãos trêmulas do policial ferido, sentindo o pulso acelerado de Rafael ecoar o pânico crescente que dominava o ambiente úmido. O silêncio sepulcral que se seguiu ao apagão foi quebrado pelo som metálico de passos pesados, descendo furiosamente as escadas de pedra antigas. A garota nascida na Rocinha conhecia perfeitamente a melodia sombria da morte se aproximando. Uma sinfonia macabra tocada pelos canos frios das armas automáticas e letais. Rafael tentou erguer seu corpo, machucado da mesa de madeira rústica, ignorando a dor lancinante que rasgava seu peito, recém-suturado pelo próprio pai biológico. O instinto inabalável de protetor e agente da lei gritava em sua mente febril, exigindo que ele defendesse aquela mulher inocente e generosa. Ele tateou cegamente pelo escuro opressivo em busca de qualquer objeto pontiagudo ou garrafa de vinho envelhecido que pudesse servir como arma improvisada. Valentina empurrou suavemente os ombros largos do rapaz de volta para a superfície dura, sussurrando orações desesperadas, pedindo proteção aos santos padroeiros das favelas esquecidas. A pesada porta de ferro forjado foi arrombada com um estrondo ensurdecedor, lançando farpas de madeira podre e faíscas metálicas pelo ar gelado. Feixes de luz ofuscantes das lanternas táticas rasgaram a penumbra da masmorra improvisada, revelando as figuras encapuzadas dos mercenários contratados pela herdeira cruel. Rony liderava o esquadrão da morte com um sorriso sádico, desenhado no rosto marcado por cicatrizes profundas. A metralhadora apontada diretamente para o alvo ferido. O matador de aluguel gargalhou diabolicamente ao ver a vulnerabilidade extrema do investigador,
que tanto aterrorizava as operações lucrativas e sangrentas do cartel carioca. Sem hesitar um único segundo sequer, Valentina lançou seu corpo frágil e trêmulo sobre o peito ensanguentado de Rafael, formando um escudo humano impecável. A bravura incomum daquela mulher criada nas vielas violentas da miséria chocou momentaneamente os assassinos experientes que invadiram o refúgio secreto e subterrâneo. Ela encarou as luzes ofuscantes com os olhos castanhos, transbordando uma fúria divina, gritando que o sangue de um inocente mancharia irremediavelmente a alma de todos eles. O jovem policial tentou desesperadamente afastar a esposa de seu pai, recusando-se a permitir que uma alma tão pura perecesse por sua causa. Rony cuspiu no chão de pedra úmida, zombando abertamente da fé inabalável e do sacrifício patético da esposa do homem mais temido do Rio. Ele repetiu as ordens venenosas de Catarina em voz alta, afirmando que a morte dos dois amantes forjados limparia a honra manchada da família Medeiros. O mercenário destravou ruidosamente o mecanismo de disparo de sua arma pesada, o som metálico ecoando pelas paredes da adega como uma sentença de morte irrevogável. Valentina fechou os olhos marejados com força, agarrando o crucifixo de madeira rústica enquanto aguardava o impacto letal das balas impiedosas. Um rugido bestial de pura agonia e fúria paternal explodiu na entrada destruída da adega antes que o primeiro tiro pudesse ser disparado. Antônio Medeiros surgiu das sombras como um demônio vingativo evocado das profundezas do inferno, empunhando sua pistola prateada com uma precisão cirúrgica e letal. 2 disparos ensurdecedores iluminaram a escuridão do porão, perfurando violentamente o crânio e o peito do matador Rony, que tombou inerte sobre as garrafas raras. O chefe da máfia não hesitou diante do sangue espirrado, avançando ferozmente contra os traidores que ousaram ameaçar a vida de seu único herdeiro legítimo. O caos absoluto tomou conta do recinto confinado quando os outros mercenários abriram fogo desordenadamente contra o líder supremo do império do crime carioca. Antônio mergulhou habilmente atrás de uma imensa pilha de barris de carvalho centenários, respondendo aos ataques com uma ferocidade que há décadas não demonstrava. Garrafas de vinho caríssimo estilhaçavam-se por todos os lados, misturando o líquido rubi ao sangue fresco que começava a inundar o piso rústico e frio. Valentina cobriu os ouvidos sensíveis de Rafael, rezando aos prantos enquanto a sinfonia de destruição e morte desenrolava-se brutalmente ao redor deles. Com movimentos rápidos e calculados forjados nas guerras de facções, o velho bicheiro eliminou friamente o último dos atiradores encapuzados com um tiro certeiro. O silêncio retornou abruptamente à adega destruída, interrompido apenas pelo gotejar constante do vinho derramado e pela respiração ofegante do patriarca exausto e suado. Antônio caminhou lentamente até o corpo inerte de Rony, reconhecendo imediatamente o capanga pessoal de sua irmã através das tatuagens expostas no braço flácido. Uma constatação aterrorizante e amarga atingiu o peito do criminoso endurecido, confirmando que a traição imperdoável havia nascido no próprio seio de sua família. O som de palmas lentas e sádicas ecoou do topo da escadaria de pedra, quebrando o luto silencioso que pairava sobre a masmorra ensanguentada. Catarina desceu os degraus com uma elegância macabra e calculista, acompanhada por uma dúzia de homens fortemente armados e fiéis exclusivamente à sua liderança. O rosto pálido da mulher exibia um sorriso vitorioso e diabólico, deliciando-se com a visão do irmão orgulhoso, ajoelhado no meio do caos e da destruição. Ela declarou friamente que o reinado de fraqueza e sentimentalismo barato havia terminado, exigindo que Antônio entregasse a coroa de sangue do império. Antônio ergueu os olhos, carregados de ódio e profunda decepção, encarando a mesma mulher que ele protegera desde os tempos de miséria absoluta. Ele apontou a arma trêmula na direção de Catarina, o dedo oscilando no gatilho, enquanto a dor da traição corroía suas últimas reservas de humanidade. A irmã perversa riu histericamente da ameaça vazia, lembrando-o cruelmente de que todos os seguranças da mansão haviam sido comprados com dinheiro e promessas sedutoras. O velho lobo solitário
encontrava-se completamente encurralado em sua própria toca, traído pelo próprio sangue, em troca de poder efêmero e dinheiro amaldiçoado. Rafael observava a derrocada iminente do homem que ele caçara por tantos anos, sentindo uma confusão perturbadora, misturada à dor física intensa e insuportável. Aquele líder implacável e sanguinário agora parecia apenas um homem velho e destruído, disposto a sacrificar o próprio império para proteger um filho bastardo. O policial disfarçado apertou os dentes ensanguentados, compreendendo finalmente que a verdadeira escuridão do submundo residia na ambição desmedida daquela tia que ele sequer conhecia. O conceito de justiça divina parecia infinitamente mais complexo e distorcido do que as leis rígidas ensinadas na academia de polícia da capital. Com um aceno desdenhoso e frio de sua mão adornada com joias roubadas, Catarina ordenou que seus novos capangas eliminassem os 3 sobreviventes indefesos. Ela exigiu que o fogo consumisse a adega inteira, apagando qualquer vestígio físico de sua ascensão criminosa e purificando a mansão dos pecados alheios. Valentina apertou fortemente o pescoço de Rafael, preparando sua alma pura para o encontro celestial, que parecia iminente e inevitável naquela noite tempestuosa e cruel. Antônio colocou-se heroicamente em frente ao jovem e à esposa, erguendo a arma descarregada num último ato de bravura paternal e sacrifício profundo. Um estrondo colossal vindo dos portões principais da propriedade estremeceu as estruturas da mansão milionária, paralisando os capangas armados de Catarina no mesmo instante. As sirenes estridentes e incontáveis do esquadrão de operações especiais rasgaram o rugido da tempestade, anunciando uma invasão policial maciça e extremamente agressiva. Os colegas de corporação de Rafael haviam rastreado seu distintivo escondido, convergindo para o Leblon com força total para resgatar o investigador desaparecido e querido. A distração repentina provocou um pânico incontrolável entre os traidores covardes, desmanchando a formação de execução que ameaçava a vida do velho patriarca redimido. Aproveitando o choque momentâneo de seus inimigos jurados, Antônio atirou-se violentamente contra o guarda mais próximo, desarmando-o com uma fúria instintiva e selvagem. Ele gritou desesperadamente para que Valentina tirasse o rapaz dali através de uma passagem secreta nos fundos da adega, construída para emergências extremas. Catarina berrava ordens desconexas para seus capangas aterrorizados, tentando desesperadamente retomar o controle de um golpe mestre que se transformava rapidamente em um pesadelo sangrento. A escuridão e a confusão generalizada tornaram-se as únicas aliadas do bicheiro arrependido, que lutava bravamente para ganhar tempo suficiente para o filho escapar ileso. A jovem esposa não hesitou, suportando o peso do corpo debilitado de Rafael, enquanto eles rastejavam dolorosamente em direção ao túnel escuro e estreito. O policial gemia baixinho a cada movimento forçado, o sangue quente voltando a manchar as bandagens limpas que cobriam seu peito duramente ferido. Ele tentou olhar para trás uma última vez, observando a silhueta solitária de Antônio, enfrentando sozinho o exército de assassinos contratados por sua própria família. As portas ocultas de pedra deslizaram lentamente atrás deles, abafando os sons assustadores da batalha mortal que decidiria o destino final do império do crime. O corredor estreito e escavado na terra úmida cheirava a mofo e desespero. Uma rota de fuga claustrofóbica que representava a única chance de sobrevivência. Valentina chorava compulsivamente enquanto apoiava a cabeça do rapaz em seu ombro delicado, guiando-os às cegas através das entranhas lamacentas da montanha carioca. Rafael segurava firmemente o crucifixo de madeira rústica, uma lágrima silenciosa e solitária escorrendo por seu rosto pálido e sujo de poeira e sangue. Naquela noite de puro fogo e fumaça no coração elitista do Rio de Janeiro, a lei implacável do retorno cobrava seu preço altíssimo e doloroso. De volta à masmorra ensanguentada, o ar estava completamente saturado pelo cheiro forte de pólvora queimada e pelo aroma doce dos vinhos caríssimos derramados. Antônio movia-se com a agilidade desesperada de um felino encurralado, disparando rajadas curtas com o fuzil que havia roubado de um dos mercenários caídos.
O velho lobo solitário sangrava profusamente por um corte superficial em seu ombro esquerdo. Ignorando a dor física enquanto lutava contra o exército de sua irmã, ele precisava apenas ganhar alguns minutos preciosos para garantir que Valentina e o jovem policial alcançassem a saída segura localizada na praia deserta. Catarina gritava insultos venenosos do alto da escadaria segura. Enfurecida com a resistência heróica e inesperada do irmão, que ela considerava fraco e derrotado, ela exigia que seus homens avançassem sem piedade, ameaçando executar qualquer capanga covarde que recuasse diante dos disparos furiosos do poderoso e destemido patriarca. A mulher luxuosa apertava as próprias unhas pintadas de vermelho contra as palmas das mãos. A frustração corrosiva envenenando seus pensamentos de poder absoluto. O plano perfeito de assassinato silencioso havia se transformado em uma guerra aberta que, inevitavelmente, chamaria a atenção de todas as autoridades federais. Enquanto o duelo letal prosseguia intensamente nos porões sombrios, os pesados portões de ferro da mansão blindada cediam finalmente sob o peso dos veículos blindados. Dezenas de policiais de elite invadiram os jardins meticulosamente cuidados do Leblon, iluminando a madrugada escura com fortes luzes vermelhas e azuis em movimento. A voz poderosa de um negociador ecoou por megafones potentíssimos, ordenando a rendição incondicional de todos os criminosos presentes na luxuosa fortaleza do Império Medeiros. O reinado de terror silencioso que Antônio havia construído com tanto derramamento de sangue desmoronava espetacularmente sob o peso inegável da justiça terrena. A notícia da invasão policial iminente espalhou-se rapidamente entre os atiradores contratados pela ambiciosa irmã, semeando um pânico generalizado e covarde no grupo criminoso. Os mercenários, percebendo que a recompensa financeira prometida jamais compensaria a prisão perpétua ou a morte iminente, começaram a abandonar suas posições de ataque. Eles empurravam-se uns aos outros na tentativa desesperada de escapar pelas rotas de serviço secretas antes que o cerco tático fosse completamente e fatalmente fechado. Catarina observava impotente enquanto seu exército particular desertava covardemente, deixando-a totalmente desprotegida e sozinha no meio do furacão caótico que ela mesma criara. Aproveitando a dispersão caótica de seus inimigos, Antônio emergiu lentamente de seu esconderijo atrás dos barris despedaçados, a arma apontada diretamente para a traidora. O silêncio tenso substituiu momentaneamente os estrondos dos tiros. As sirenes policiais soando cada vez mais próximas e ameaçadoras nos andares superiores da casa suntuosa. Irmão e irmã encaravam-se com um ódio ancestral, refletido em seus olhares escuros. As décadas de ressentimento familiar transbordando naquele ambiente de destruição e morte. O patriarca cansado respirou fundo, percebendo que o monstro da ganância que havia devorado a alma de Catarina fora alimentado por seus próprios erros. Antônio não puxou o gatilho, recusando-se a carregar mais um assassinato brutal em sua consciência já sufocada por montanhas de pecados inconfessáveis e dolorosos. Ele jogou a arma pesada no chão, molhado de vinho, declarando com uma voz embargada que o império maldito finalmente estava acabado para sempre. O bicheiro deu as costas à mulher amargurada e correu em direção aos fundos da propriedade, determinado a encontrar seu filho antes que a polícia. A madrugada sangrenta do Rio de Janeiro prometia um amanhecer de redenção dolorosa ou perdição eterna para os sobreviventes daquela guerra implacável e cruel. O túnel escuro e úmido desembocava em uma encosta íngreme e cercada pela densa vegetação da Mata Atlântica que margeava a cidade. Valentina amparava o corpo pesado e enfraquecido de Rafael com uma força surpreendente nascida do puro instinto de sobrevivência e compaixão extrema. A chuva torrencial castigava impiedosamente os rostos exaustos dos fugitivos enquanto eles lutavam contra a lama escorregadia que ameaçava arrastá-los para o abismo. O som das sirenes policiais parecia distante agora, abafado pelo rugido assustador dos trovões que rasgavam o céu noturno do Rio de Janeiro. Antônio emergiu das sombras logo atrás deles, ofegante e sangrando pelo ferimento no ombro esquerdo
causado durante o tiroteio brutal na adega. O velho mafioso guiou a esposa e o filho bastardo até um veículo utilitário blindado e camuflado que mantinha escondido para emergências extremas. Eles embarcaram rapidamente no carro escuro, fugindo pela estrada sinuosa e deserta que o destino escolhido pelo bicheiro não era uma clínica clandestina comum, mas um refúgio seguro, localizado nas proximidades sagradas do Cristo Redentor. O trajeto tortuoso pelas vias montanhosas foi marcado por um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelos gemidos de dor do jovem policial ferido. Valentina improvisou novas ataduras com os tecidos limpos encontrados no veículo, pressionando o peito de Rafael para conter a perigosa hemorragia interna. Antônio dirigia com uma precisão mecânica, os olhos fixos na estrada molhada, enquanto sua mente processava a destruição total de seu império criminoso. A cada quilômetro percorrido, a imagem imponente da estátua de braços abertos tornava-se mais nítida através do para-brisa embaçado pela tempestade tropical violenta. Eles chegaram a uma modesta e isolada casa de pedra, construída em costa abaixo do grande monumento, dedicada a abrigar monges em retiro. O caseiro idoso e leal ao bicheiro abriu as portas apressadamente, ajudando a transportar o policial inconsciente para um quarto simples e limpo. O médico particular da família Medeiros já os aguardava no local convocado secretamente por Antônio, antes mesmo da invasão policial destruir sua mansão. Os equipamentos cirúrgicos improvisados brilhavam sob a luz amarelada do cômodo rústico, preparando o cenário para uma batalha silenciosa e desesperada pela vida. A cirurgia de emergência durou horas excruciantes que testaram severamente a sanidade mental e a fé inabalável de todos os presentes no refúgio. Valentina ajoelhou-se no piso de madeira fria, segurando o crucifixo rústico com as duas mãos e murmurando preces contínuas à Virgem Maria. O chefe da máfia permanecia encostado na parede descascada, fumando um cigarro amassado e observando o médico extrair os projéteis do corpo atlético. Cada gota de sangue retirada do filho representava uma lâmina afiada, cortando a alma já retalhada do velho criminoso arrependido e silencioso. O sol começou a despontar timidamente no horizonte, iluminando a baía de Guanabara e dissipando a tempestade brutal que aterrorizara a madrugada carioca. Rafael abriu os olhos lentamente, a visão embaçada, focalizando as vigas de madeira do teto rústico e sentindo o cheiro forte de éter. A dor latejante em seu peito havia diminuído consideravelmente, substituída por uma dormência induzida pelos fortes analgésicos injetados em suas veias durante a cirurgia. Ele tentou mover os braços pesados, percebendo imediatamente a presença da jovem mulher que dormia exausta em uma cadeira ao lado. O movimento sutil na cama chamou a atenção de Antônio, que entrou no quarto com os ombros curvados e o olhar carregado. O mafioso parou aos pés do leito improvisado, encarando o filho legítimo com uma mistura complexa de alívio imenso e vergonha paralisante. Rafael reconheceu imediatamente o monstro sanguinário que ele investigara durante anos, a fúria retornando aos seus olhos castanhos como uma maré violenta. O jovem agente da lei tentou arrancar os acessos venosos do próprio braço, recusando-se a receber qualquer tipo de ajuda do assassino de sua mãe. Valentina despertou abruptamente com a agitação repentina do rapaz, segurando suas mãos quentes para impedir que ele machucasse os pontos cirúrgicos frescos. Ela implorou com a voz embargada pelas lágrimas que o investigador mantivesse a calma, explicando que Antônio havia arriscado tudo para salvar. O policial cuspiu palavras amargas de repulsa, afirmando que o líder do narcotráfico era incapaz de realizar qualquer ação movida por amor verdadeiro. A tensão no pequeno quarto de pedra tornou-se quase insuportável. 2 gerações de homens orgulhosos travando uma guerra verbal carregada de rancor antigo. O velho bicheiro aproximou-se lentamente da cama, mantendo uma distância respeitosa e cautelosa do filho que o odiava com todas as forças. Com a voz trêmula e desprovida de sua arrogância característica, ele confessou finalmente ser o pai biológico daquele jovem policial corajoso e ferido. A revelação direta atingiu Rafael como um soco brutal no estômago, roubando-lhe o ar dos pulmões e intensificando a dor em seu peito.
As lembranças da miséria absoluta em que crescera inundaram sua mente torturada, contrastando violentamente com a riqueza manchada de sangue do patriarca. Rafael acusou o pai furiosamente de ter abandonado Maria nas ruas cruéis da favela, condenando-a a uma morte lenta, dolorosa e humilhante. O rapaz relembrou os dias de fome extrema e o desespero de ver a mãe definhar consumida pelas doenças que a pobreza impunha. Ele apontou o dedo trêmulo na direção do rosto marcado do mafioso, responsabilizando-o diretamente por cada lágrima derramada e cada humilhação sofrida na infância. A dor da rejeição paterna queimava intensamente em seu coração magoado, superando imensamente qualquer ferimento físico causado pelos atiradores naquela madrugada letal. Antônio aceitou cada acusação dura sem tentar defender-se, abaixando a cabeça grisalha em um gesto de rendição total e vergonha esmagadora e profunda. Ele ofereceu ao filho toda a sua fortuna, incalculável propriedades luxuosas e contas secretas, como uma tentativa desesperada e patética de compensação financeira. O criminoso implorava pelo perdão do rapaz, prometendo abandonar definitivamente o comando do império das drogas e entregar-se às autoridades policiais do Estado. A oferta milionária soou como uma ofensa terrível aos ouvidos do investigador, treinado para combater exatamente esse tipo de corrupção sistêmica. Um sorriso irônico e carregado de desprezo absoluto curvou os lábios ressecados de Rafael diante da proposta absurda e desesperada de Antônio. O jovem afirmou categoricamente que o dinheiro sujo da família Medeiros jamais poderia comprar a vida de sua mãe ou apagar seus crimes. Ele declarou que preferia morrer na mais absoluta miséria a aceitar um único centavo proveniente do sofrimento e da exploração de pessoas inocentes. A retidão moral inabalável do agente da lei brilhava intensamente, humilhando o velho corrupto, que acreditava poder resolver qualquer problema com maços de notas. Valentina observava a interação dolorosa entre pai e filho, sentindo o próprio coração apertar diante daquela tragédia familiar irreparável e incrivelmente triste. A esposa virtuosa compreendia perfeitamente a revolta do rapaz, pois ela mesma havia sido comprada e aprisionada pelas ilusões daquela riqueza sangrenta. Ela tocou suavemente o ombro do marido destruído, percebendo que o castigo divino, imposto a ele, era muito pior do que qualquer prisão. A rejeição categórica e implacável de Rafael representava a ruína final e definitiva do homem que um dia dominara o Rio de Janeiro. Incapaz de suportar o olhar acusador e decepcionado de seu único herdeiro legítimo, o poderoso mafioso recuou lentamente em direção à porta rústica. O ar sufocante do quarto parecia esmagar seus pulmões cansados, forçando-o a buscar refúgio no exterior da casa modesta e silenciosa nas montanhas. Antônio caminhou sem rumo pela trilha estreita e lamacenta que conduzia ao mirante principal, onde a imensa estátua do Cristo Redentor dominava a paisagem. O vento frio da manhã açoitava seu rosto envelhecido, misturando-se às lágrimas amargas que finalmente escapavam de seus olhos sombrios e duros. A majestosa imagem de pedra-sabão erguia-se imponente contra o céu azul claro, os braços abertos, parecendo abraçar as dores da cidade maravilhosa. O líder do submundo carioca parou diante do monumento gigantesco, sentindo-se infinitamente pequeno e insignificante perante a grandiosidade daquela representação divina e eterna. O silêncio do lugar sagrado contrastava brutalmente com o caos ensurdecedor e violento que havia governado toda a sua existência, repleta de pecados inconfessáveis. Antônio caiu de joelhos sobre o piso áspero de cimento, o impacto enviando ondas de dor física que ele abraçou como penitência. As lágrimas lavavam o rosto marcado pelas rugas e pela crueldade, desfazendo a máscara de invencibilidade que ele ostentara com orgulho durante décadas. O choro convulsivo do velho mafioso ecoava pela encosta solitária da montanha, um som patético de desespero absoluto que quebrava o silêncio matinal. Ele clamava aos céus por misericórdia, questionando por que Deus havia permitido que ele construísse um império tão vasto apenas para perder sua alma. A epifania tardia rasgava suas entranhas, revelando a podridão de suas escolhas e a futilidade de todo o poder acumulado injustamente. Ele recordou o rosto doce de Maria,
sorrindo nas vielas enlameadas da favela, uma felicidade genuína que nenhuma conta bancária jamais conseguiu replicar. A ambição cega havia roubado sua única chance de conhecer o amor verdadeiro, transformando-o em um monstro temido, odiado e terrivelmente solitário. O bicheiro bateu no próprio peito, com os punhos cerrados, punindo a si mesmo pela arrogância imperdoável de se considerar o dono do mundo. A justiça divina não precisava de tribunais ou sentenças judiciais. Ela operava silenciosamente através da consciência pesada e do remorso enlouquecedor. Enquanto o patriarca chorava suas mágoas aos pés do Cristo, Redentor Valentina cuidava de Rafael no interior do refúgio modesto e silencioso. A jovem mulher preparava um caldo quente e nutritivo, tentando restaurar as forças esgotadas do rapaz, que ainda lutava contra a dor intensa. Eles conversaram baixinho sobre a vida nas comunidades carentes, descobrindo afinidades profundas, forjadas pelo sofrimento comum e pela luta diária por dignidade humana. A fé inabalável da moça tocava o coração endurecido do policial, oferecendo uma perspectiva de perdão que ele ainda não estava pronto para aceitar. Rafael segurou o crucifixo de madeira rústica que pertencia à sua falecida mãe, deslizando os dedos pelas marcas desgastadas pelo tempo e sofrimento. Aquele objeto simples era o único elo que o conectava ao passado miserável e à mulher forte que sacrificara tudo por sua sobrevivência. Ele questionava intimamente se a justiça verdadeira exigia vingança implacável ou se havia espaço para a compaixão em um mundo tão brutal e injusto. As palavras sábias do Padre João ecoavam em sua memória, lembrando-o de que o ódio constante era um veneno que destruía o recipiente. A notícia da invasão da mansão no Leblon e da fuga espetacular do chefão do crime já estampava os noticiários matutinos da televisão. Catarina havia conseguido escapar sorrateiramente do cerco policial, deixando para trás um rastro de destruição, traição e capangas mortos no porão ensanguentado. A Polícia Federal oferecia uma recompensa milionária por informações que levassem à captura imediata do homem mais perigoso e procurado de todo o Brasil. A caçada humana estava apenas começando e o refúgio seguro nas montanhas logo se tornaria alvo de investigadores astutos e inimigos cruéis. Antônio retornou ao casebre de pedra horas depois, com o semblante visivelmente envelhecido, a postura curvada e os olhos avermelhados pelo choro intenso. Ele parecia um fantasma de si mesmo, despido de toda a arrogância ostensiva e da violência contida que sempre caracterizaram sua presença intimidatória. O velho sentou-se silenciosamente no canto mais escuro da sala principal, evitando cuidadosamente qualquer contato visual com o filho que repousava no quarto adjacente. Ele aceitou um prato de comida simples, oferecido por Valentina, agradecendo com um murmúrio rouco e quase inaudível, carregado de gratidão. A tranquilidade provisória do esconderijo foi abruptamente interrompida pelo som insistente do telefone celular criptografado que o bicheiro ainda carregava no bolso do paletó. A mensagem de texto curta e ameaçadora, enviada por um informante leal, confirmava que Catarina havia descoberto a localização exata do retiro secreto. A irmã traidora estava reunindo um exército fortemente armado de mercenários implacáveis, disposta a aniquilar o próprio irmão e o sobrinho bastardo sem piedade. O tempo estava esgotando rapidamente, exigindo uma nova estratégia de sobrevivência desesperada, antes que a montanha se transformasse em um cemitério. O líder criminoso levantou-se lentamente da cadeira de madeira, sacando a arma prateada e verificando o carregador com uma calma mortal e arrepiante. Ele sabia perfeitamente que aquela seria sua última e mais importante batalha, uma oportunidade definitiva para redimir sua alma, manchada de sangue inocente. Antônio olhou fixamente para Valentina, ordenando que ela preparasse Rafael para uma fuga imediata pelos caminhos tortuosos da floresta densa e perigosa. O sacrifício final estava perfeitamente desenhado no horizonte carioca, uma tempestade de chumbo e violência que lavaria os pecados da família Medeiros para sempre. A descida desesperada pelas trilhas escorregadias da Mata Atlântica exigiu um esforço sobre-humano
dos 3 fugitivos exaustos e feridos na alvorada carioca. Antônio liderava o caminho perigoso, empunhando sua pistola prateada, com a firmeza de um guerreiro que caminhava conscientemente para a própria morte inevitável. Valentina amparava Rafael com uma força admirável, tropeçando repetidas vezes nas raízes expostas das árvores seculares que cobriam a montanha silenciosa e úmida. O barulho distante de motores potentes e pneus derrapando no asfalto molhado anunciava a chegada iminente do exército letal, comandado pela implacável Catarina. A vegetação densa, finalmente, cedeu lugar a uma clareira lamacenta, onde repousava um antigo galpão abandonado que outrora servira como depósito de café. As telhas de zinco enferrujadas e as paredes de tijolos descascados ofereciam um abrigo precário contra a caçada implacável que se desenrolava rapidamente. O velho patriarca chutou a porta de madeira apodrecida, forçando a entrada no recinto empoeirado e repleto de maquinários agrícolas destruídos pelo tempo. Ele sabia perfeitamente que aquela seria a fortaleza final, onde o destino de sua linhagem amaldiçoada seria decidido com muito sangue e fogo. O jovem policial escorregou pelas costas suadas, caindo pesadamente sobre o chão de cimento rachado, enquanto a dor lancinante retornava ao seu peito. Valentina ajoelhou-se imediatamente ao lado dele, verificando as ataduras que já começavam a manchar novamente, com um vermelho escuro e terrivelmente ameaçador. Antônio bloqueou as entradas do armazém com pesados barris de metal vazios e caixotes de madeira, criando barricadas improvisadas para atrasar os invasores. Ele checou os últimos carregadores de sua arma, respirando fundo para acalmar os batimentos cardíacos que denunciavam sua idade avançada e exaustão absoluta. O som de dezenas de passos pesados ecoou pelo pátio externo, seguido por risadas sádicas que gelaram o sangue da jovem esposa sofredora. Catarina havia chegado ao local com uma escolta de atiradores de elite, fortemente armados e dispostos a exterminar qualquer vestígio da família rival. A herdeira ambiciosa parou diante do portão de ferro enferrujado, gritando insultos cruéis que reverberaram pelas paredes de tijolos expostos do esconderijo decadente. Ela exigia que o irmão se rendesse imediatamente, prometendo uma morte rápida e indolor, caso ele entregasse o bastardo sem oferecer resistência fútil. Antônio cuspiu no chão sujo, ignorando completamente as promessas venenosas da mulher, que havia destruído os laços sagrados de sua própria linhagem familiar. Ele olhou profundamente nos olhos assustados de Valentina, ordenando que ela se escondesse com o rapaz atrás de uma velha caldeira de ferro. A jovem assentiu chorando silenciosamente, enquanto arrastava o corpo pesado do policial para a segurança relativa do esconderijo improvisado no fundo do galpão. O bicheiro posicionou-se estrategicamente atrás de uma pilastra de concreto, erguendo a arma e preparando-se para o tiroteio que selaria seu destino final. A primeira rajada de tiros rasgou o ar matinal, estilhaçando os vidros sujos das janelas altas e enchendo o ambiente com poeira tóxica. Os mercenários avançaram implacavelmente, destruindo as barricadas de madeira com uma força brutal que demonstrava a superioridade esmagadora de seu poder de fogo. Antônio respondeu com disparos precisos, abatendo 2 atiradores que tentavam flanquear sua posição defensiva, demonstrando a habilidade letal que o tornara uma lenda. O som ensurdecedor das metralhadoras criava uma sinfonia macabra de destruição que abafava completamente os soluços desesperados da esposa escondida nas sombras escuras. Do lado de fora, Catarina sorria perversamente, apreciando a melodia violenta que anunciava sua ascensão absoluta ao trono do império criminoso carioca. Dentro do galpão, Rafael lutava ferozmente contra a fraqueza de seu próprio corpo, tentando inutilmente alcançar sua arma caída no chão de cimento. O senso de justiça do jovem investigador não permitia que ele deixasse o pai biológico morrer sozinho, enfrentando aquele exército impiedoso e sanguinário. Valentina segurava seus ombros com força, suplicando em sussurros desesperados para que ele poupasse suas últimas energias para uma possível fuga de emergência. As balas do velho mafioso finalmente terminaram deixando-o completamente vulnerável diante dos assassinos que se aproximavam cautelosamente através da fumaça cinzenta e espessa
Ele largou a pistola inútil no chão sujo, levantando-se lentamente, com as mãos vazias, em um gesto final de rendição heróica e desesperada. Os capangas de Catarina pararam momentaneamente, apontando dezenas de canos quentes para o peito arfante do homem que antes temiam e respeitavam cegamente. O silêncio sepulcral retornou ao ambiente destruído, quebrado apenas pelo som das gotas de chuva, batendo furiosamente no telhado metálico e enferrujado. A herdeira ambiciosa adentrou o recinto com passos elegantes e calculados, pisando sobre as cápsulas deflagradas com o orgulho de uma verdadeira rainha. Catarina parou diante do irmão derrotado, sorrindo diabolicamente, ao ver as manchas de sangue e suor que arruinavam a postura imponente de Antônio. Ela sacou um revólver dourado e adornado, apontando o cano brilhante diretamente para o rosto envelhecido do homem que odiara por tantas décadas. A mulher declarou que aquele era o fim patético de um reinado de pura fraqueza, ordenando que seus homens encontrassem os outros dois. Um barulho metálico chamou a atenção dos mercenários quando Rafael surgiu tropeçando de trás da caldeira escura, empunhando uma barra de ferro pesada. O jovem policial mal conseguia manter-se em pé, mas seus olhos castanhos queimavam com uma determinação inabalável que chocou a todos os presentes. Ele colocou-se bravamente entre o pai rendido e a tia assassina, declarando com a voz fraca que a lei alcançaria todos eles implacavelmente. Catarina riu histericamente daquela demonstração patética de bravura, apontando rapidamente sua arma reluzente para o peito machucado do herdeiro que ameaçava seu império. O dedo da mulher cruel apertou o gatilho dourado, disparando um projétil letal, que cortou o ar empoeirado em direção ao coração do policial. Em uma fração de segundo, Antônio atirou seu próprio corpo rastejante e ferido na frente do filho, em um último salto de sacrifício absoluto. A bala perfurou violentamente as costas do velho mafioso, rasgando seus pulmões cansados e derrubando-o pesadamente sobre o piso frio de cimento sujo. O estrondo ensurdecedor do disparo paralisou o tempo dentro do galpão sombrio, marcando o ápice de uma tragédia familiar tecida com sangue e ganância. O grito de horror de Valentina rasgou o silêncio fúnebre, enquanto ela corria desesperadamente para amparar o marido caído em uma poça vermelha. Catarina preparou-se para disparar novamente, com um sorriso perverso nos lábios pintados, mas o som estridente das sirenes policiais explodiu no pátio externo. Os colegas investigadores de Rafael finalmente haviam rastreado sua posição, invadindo o complexo abandonado, com veículos blindados e um contingente massivo de homens armados. A ambição desmedida da irmã traidora desmoronou instantaneamente, quando os faróis ofuscantes das viaturas iluminaram completamente o interior escuro e sujo do armazém decadente. Os mercenários covardes abaixaram suas armas, imediatamente erguendo as mãos em rendição absoluta diante do esmagador poder de fogo das forças táticas especiais. Catarina tentou fugir pelas sombras sorrateiras do galpão, mas foi brutalmente interceptada e algemada por 2 agentes federais que a jogaram contra a parede. A mulher gritava maldições histéricas e ameaças financeiras vazias, enquanto a frieza do aço prendia seus pulsos finos adornados com joias caríssimas e roubadas. O império das drogas que ela tentou roubar com tanto sangue e traição transformara-se em sua passagem direta e irreversível para a prisão perpétua. Alheio ao caos das prisões, ocorrendo ao seu redor, Rafael arrastou-se penosamente até o corpo ensanguentado do homem que ele aprendera a odiar. Antônio respirava com extrema dificuldade, golfadas de sangue escuro, manchando seus lábios trêmulos, enquanto ele tentava desesperadamente focar sua visão embaçada no filho choroso. Valentina segurava a mão fria do marido, rezando fervorosamente as últimas preces católicas para iluminar a passagem daquela alma atormentada pelo peso do pecado. O chefe do crime sorriu fracamente, uma expressão genuína de paz inédita, que substituiu a máscara cruel que ele usara durante toda a vida. Com um esforço monumental, o velho ergueu a mão direita, tocando o rosto pálido e molhado pelas lágrimas do jovem investigador policial ferido. Ele murmurou um pedido de perdão sincero e doloroso, entregando sua vida corrompida, em troca de uma salvação verdadeira
e purificadora para o herdeiro. Rafael sentiu o peso do ódio derreter gradativamente em seu coração sofrido, compreendendo a imensidão do sacrifício paternal que lavara as mágoas do passado. O rapaz segurou a mão calejada, apertando-a firmemente e sussurrando palavras de perdão que acalmaram instantaneamente a agonia nos olhos do moribundo líder mafioso. A respiração de Antônio Medeiros falhou definitivamente os músculos, relaxando enquanto a luz da vida abandonava seu corpo brutalmente castigado pela violência terrena. Valentina soluçou alto, debruçando-se sobre o peito inerte do homem que a aprisionara e, posteriormente, a salvara das garras de uma morte certa. O império das sombras que governara o Rio de Janeiro por décadas desmoronou completamente naquele instante silencioso, encerrando um ciclo de dor incalculável. A justiça divina havia se cumprido cobrando o preço máximo do pecador, mas concedendo-lhe uma redenção honrosa e profundamente redentora em seus momentos finais. 6 meses após a noite trágica que dizimara a cúpula da máfia, o sol brilhava forte sobre as vielas antes miseráveis da favela Rocinha. Valentina caminhava pelas ruas de terra, com um sorriso sereno no rosto, cumprimentando os moradores com a humildade que jamais abandonara seu coração puro. A herança bilionária e sangrenta de seu falecido marido fora completamente convertida em uma fundação filantrópica dedicada a reestruturar a vida dos mais pobres. A gaiola de ouro havia sido despedaçada, libertando a jovem mulher para transformar o dinheiro amaldiçoado em uma verdadeira fonte de esperança luminosa. Um grande hospital moderno erguia-se majestoso, onde antes existia um galpão de distribuição de entorpecentes, oferecendo atendimento médico gratuito e de excelência aos necessitados. Creches pintadas com cores vibrantes abrigavam as crianças da comunidade, protegendo-as da influência cruel do narcotráfico que havia destruído tantas famílias no passado sombrio. Valentina supervisionava cada detalhe das obras, garantindo que os tijolos assentados com honestidade substituíssem definitivamente o legado de dor e sofrimento da família Medeiros. O padre João abençoava diariamente os novos projetos, derramando lágrimas de alegria ao presenciar o milagre da transformação em sua amada paróquia carente. Rafael havia recuperado totalmente sua força física, ostentando orgulhosamente o distintivo de detetive sênior, preso firmemente ao seu paletó durante as patrulhas ostensivas. A cicatriz marcante em seu peito era um lembrete físico da noite tenebrosa em que ele quase perdeu a vida, enfrentando seus piores pesadelos. Ele recusara firmemente qualquer parcela da herança milionária, preferindo viver com seu modesto salário de funcionário público e mantendo sua honra incrivelmente intacta. O jovem compreendera que a verdadeira riqueza de um homem residia em sua integridade inabalável e na capacidade de aplicar a lei com justiça imparcial. A cruel Catarina definhava em uma cela úmida e minúscula da prisão de segurança máxima, completamente destituída de seus luxos, joias e poder ilusório. A loucura havia tomado conta de sua mente frágil, fazendo-a murmurar sozinha pelos cantos escuros sobre fortunas perdidas e tronos de sangue desmoronados. Sem aliados ou dinheiro para subornar guardas corruptos, ela enfrentava a dura realidade do sistema carcerário, provando o veneno de sua própria arrogância desmedida. A lei do retorno mostrou-se impiedosa com a mulher gananciosa, garantindo que seus dias finais fossem marcados por pura solidão, arrependimento, amargo e loucura profunda. Na praça central da comunidade recém-inaugurada, Valentina e Rafael encontraram-se casualmente sob a sombra fresca de uma imensa árvore plantada pelos próprios moradores. Eles trocaram olhares carregados de respeito mútuo e compreensão profunda, unidos eternamente pela memória de uma noite repleta de terror, provações e sacrifícios supremos. O policial agradeceu emocionadamente pelo trabalho esplêndido que a fundação realizava, resgatando jovens vulneráveis que outrora seriam engolidos pelo tráfico de drogas violento e sedutor. A mulher sorriu docemente, afirmando que a verdadeira justiça consistia em semear amor onde antes apenas a morte encontrava terreno fértil para prosperar. Rafael tocou sutilmente o crucifixo de madeira rústica
que ainda pendia sobre seu peito forte, sentindo uma paz celestial irradiar daquele objeto modesto. A cruz desgastada deixara de ser um símbolo exclusivo de dor, ressentimento e tragédia familiar, tornando-se um emblema poderoso de perdão incondicional e redenção plena. O sacrifício de seu pai biológico não apagaria os crimes horríveis cometidos no passado obscuro, mas garantira que o futuro fosse construído sobre alicerces imaculados. A memória de Maria finalmente descansava em paz, sabendo que seu filho amado havia quebrado o ciclo amaldiçoado de violência e rancor profundo. A tarde caiu lentamente sobre o Rio de Janeiro, pintando o horizonte com tons deslumbrantes de laranja e roxo que refletiam nas águas cristalinas. Valentina entrou na pequena igreja matriz, acendendo uma vela solitária no altar principal e ajoelhando-se para realizar suas orações diárias de intenso agradecimento. Ela não era mais uma prisioneira do medo e da ostentação fútil, mas uma guerreira da compaixão que liderava a reconstrução moral de seu povo. O silêncio sagrado da capela abraçou sua alma iluminada, comprovando que a fé sincera era capaz de vencer as trevas mais densas da humanidade. Do alto da montanha imponente, a estátua do Cristo Redentor continuava de braços estendidos, vigiando incessantemente a cidade maravilhosa com sua presença divina pacífica. As sementes do amor, da justiça e do perdão haviam sido finalmente plantadas sobre o solo adubado, com as lágrimas quentes do arrependimento verdadeiro. A lei suprema do universo demonstrou que quem colhe tempestades violentas pode um dia plantar a calmaria se tiver coragem para sacrificar seu próprio egoísmo. O amanhecer de uma nova era despontou esplendoroso sobre as favelas brasileiras, enterrando os fantasmas cruéis da família Medeiros para sempre nas cinzas gloriosas.